chegou o dia, Samuel. Um mês depois, né? Um mês depois. Aliás, é exatamente um mês, né? Samuel, sabe por que eu não vou esquecer? Né? Porque foi o dia naquela nossa prova de corrida. 28 de abril, olha que parece que faz um ano quase aquilo lá. Impressionante. 28 de abril. Faz um mês já. Naquele mesmo dia, o Internacional disputou a última partida que foi válida pelo Campeonato Brasileiro contra o Atlético Goianiense aqui no estádio Beira-Rio. Na quarta-feira da semana seguinte, ou na mesma semana, como foi um domingo, teria o confronto com o Juventude, que foi adiado. Não pôde vir para cá, e nunca mais aconteceu. Primeiro remarcado para sexta, lembra disso? Isso. De quarta saiu para sexta. Não temos calendário, vamos marcar para sexta e vamos jogar sexta. Tá bem? Só piorou. Não teve a mínima condição do Juventude sair e ficou ruim, inclusive, para os moradores de Porto Alegre naquela ocasião. Né? Então, deixa eu dar uma boa tarde para todo mundo. Independente da circunstância, o futebol está de volta. Hoje à noite, Inter contra Belgrano da Argentina, Copa Sul-Americana. O Colorado está nesse mês inteiro aí sem jogar, exatamente um mês, e a bola rola na Arena Barueri. O estádio escolhido pelo Internacional para ser o mandante dessa partida, que é o mandante dessa partida, às 9h30 da noite. Samuel, treinos portões fechados, muito mistério, não é aqui em Porto Alegre, foi lá em Itu, teve treino até em Indaiatuba, mas existe uma tendência muito forte de que o Borré, o colombiano, a maior contratação do Inter da temporada, e o Valência, o equatoriano, a maior contratação do ano passado, os dois joguem juntos. O Borré não estava aqui, quando chegou o Valência se machucou, quando um estava o outro não estava, quando o outro estava um não estava, e existe essa expectativa, porque são dois excelentes jogadores. Tem que arrumar vaga para os dois. Tem que arrumar vaga para os dois, e essa vaga vai começar a ser arrumada hoje à noite, com o retorno também do Alan Patrick, que estava machucado. O departamento médico zerado agora? Estão de folga o pessoal do departamento médico? Praticamente. O do Inter, praticamente. Do Grêmio tem muita gente. Daqui a pouco a gente fala um pouco sobre isso. O do Inter está praticamente zerado. O Inter conseguiu praticamente zerar. Né? E dá para fazer muita coisa, né? Exatamente. Sem jogo, sem se machucar. Tem gente até que se machucou e conseguiu se recuperar. Sim. Tá? E o René, que também vai ser titular no confronto desta noite, ele projetou a partida contra o Belgrano. Vamos acompanhar. Um jogo difícil. Já seria difícil, né? Depois do que aconteceu, desse período aí que estamos sem treinar na nossa casa, se preparando aqui em São Paulo. Estamos fazendo o máximo possível para que chegamos à nossa melhor forma nesse jogo. Sabemos que vai ser um jogo difícil, mas sabemos que estamos preparados para enfrentar qualquer desafio e vamos em busca de mais uma vitória. Sabemos que vai demorar um pouco para a gente voltar a jogar na nossa casa, diante do nosso torcedor ali que estamos acostumados. Mas mentalizar que podemos sim vencer fora de casa. Claro que às vezes o mando vai ser nosso, mas vai ser fora de casa, num campo que a gente não conhece, sem o apoio da nossa torcida ali, mas mentalizar que podemos sim conseguir essas vitórias e já começar nessa terça-feira aí com esse jogo aí pela Sul-Americana. Pois é, Samuel, em casa que não vai ser em casa, né? O Inter vai precisar fazer da Arena Barueri a casa dele. E diferente do que vai ter o Grêmio, por exemplo, amanhã, daqui a pouquinho a gente fala um pouco sobre isso, o Inter não vai ter um apoio maciço, assim, não vai ter uma galera, não vai ter um monte de colorado, por mais que seja em Barueri, ao lado de São Paulo. 9h30 da noite é o compromisso do Internacional. Sempre lembrando, Samuel, vamos começar a falar um pouco mais sobre o regulamento aqui, né? Apenas o primeiro colocado de cada grupo garante presença na próxima fase na Sul-Americana. E hoje não é essa a condição do Internacional. O Inter precisa da vitória. Mas o Inter é mais time que o Belgrano? É mais time que o Belgrano. Mesmo passando por que está passando o Internacional? Mesmo passando por que está passando. É claro que tudo vai depender de como o Inter vai voltar hoje. Se vai estar abatido, se vai estar psicologicamente em ordem, se vai estar cansado, se vai estar descansado demais, né? Tudo isso a gente só vai saber essa noite, né, Samuel? Sim. É bom ficar sem jogar? Por um lado é bom, mas por outro é muito ruim. Tem o tal do ritmo de jogo aí que a gente escuta sempre os treinadores falarem, que é o que deixa um jogador nas melhores condições físicas e técnicas. Ô Samuel, temos imagens do estádio Beira-Rio, tá? Que continua sem energia elétrica e não há previsão de retorno. Nessa semana começam os testes nas 5 subestações de energia que funcionam no local. O complexo ainda está sem água, pois as bombas de abastecimento foram danificadas. A limpeza de áreas internas começaram nessa semana e deve levar essa limpeza em torno de 20 dias. Somente após essa etapa vai ser feita uma avaliação geral dos danos e uma estimativa mais precisa do tempo para reformas
dos locais atingidos. Olha a quantidade de mobília, de materiais de dentro do estádio Beira-Rio. Mas, Felipe, o estádio não é para jogar bola? Samuel, quantas salas, quantos gabinetes, quantos locais da estrutura do clube estão ali dentro e foram afetadas? Quadro social, os diversos departamentos que tem um clube de futebol, área jurídica, nutrição, enfim, Samuel, tudo, olha lá, ventilador, cadeira, latas de lixo, tudo ficou debaixo d'água. Não há ainda uma previsão para o retorno das atividades no Complexo Beira-Rio, tudo ainda está em avaliação, mas existe uma estimativa, tá? Dita pelo próprio presidente Alessandro Barcelos, que isso deve ocorrer entre 60 e 90 dias. Nós estamos em... junho, praticamente, né? Vamos considerar que estamos em junho. Então, junho, julho, agosto. No melhor cenário, setembro, o Inter joga no Beira-Rio. Lá no mês Farroupilha. Samuel, não tem, Samuel. Vamos sofrer demais. Grêmio Internacional e Grêmio. Não coloca o Juventude nessa barca, porque o Juventude ainda tem a casa dele. E que é muito forte e vai ser fundamental para a equipe lá da Serra conseguir os objetivos este ano no Campeonato Brasileiro. Não entre em bola dividida com a Solução Financeira. A vitória é certa, não é mesmo, Ana? Boa tarde. Boa tarde, Felipe. Boa tarde para ti que está acompanhando aqui o esporte. Olha só, você tem que resolver, meu amigo e minha amiga, a tua vida financeira enquanto ainda dá tempo. Eu sei que a situação ainda está difícil, a gente não sabe como proceder, mas as dívidas, elas não querem nem saber e elas estão chegando. Se você não conseguiu quitar os teus boletos de maio e já está pensando nos de junho, é isso que a gente vai fazer. A gente vai pensar juntos. Você vai tirar a foto do que está devendo, vai enviar para a gente o carnê do financiamento do teu carro, vai enviar a fatura do cartão e aquele empréstimo pessoal que você realizou e não está conseguindo pagar. Envia agora mesmo aqui no WhatsApp que a gente responde você ainda hoje. Tem o dia inteiro para analisar o teu problema, trabalhar em cima dessa dívida e principalmente reduzir em até 70% de desconto. Como que acontece, tu vê agora. Eu me chamo Walter, eu tinha uma dívida no cheque especial e ela estava no valor de R$ 17.700. Com a Solução Financeira, eu consegui fazer a quitação por R$ 2.700. Faça como eu, venha para a Solução Financeira. 2.700 foi quitado, findou a dívida e é isso, meu amigo, que a gente vai fazer nas tuas dívidas, na tua vida, eliminar esses problemas, porque esse problema dá para resolver e vai resolver com quem entende, que é a Solução Financeira. Benjamin Constant 1170, mas o primeiro contato a gente prefere que você faça através do WhatsApp, totalmente gratuito, Felipe. Que tá ali na tela, né, Ana? O 51 98324 7244. É a Solução Financeira ganhando de goleada dos seus problemas financeiros. Nós temos imagens aéreas, falamos sobre o Beira-Rio, agora nós vamos falar sobre o Grêmio e temos essas imagens, Samuel, que mostram os prejuízos ou alguns dos prejuízos da Arena do Grêmio. O cenário é preocupante, tá? Olha a cor da grama para começar. Ah, Felipe, mas tem aquele verdinho lá, não é grama também? Sim, é grama, mas é um gramado sintético. Por isso que foi preservado aquele verde ali. Não sei se não é a solução para esse ano no Grêmio, viu? Também não sei, não é a nossa área, mas olhando de fora, né, Samuel? Pois é. Bom, o gramado, Samuel, ele permaneceu alagado, totalmente debaixo d'água por mais de 20 dias, e é óbvio que isso prejudicou o campo. O local chegou a ser usado também, o complexo, né, como abrigo para moradores da região que abandonaram suas casas no bairro Humaitá durante as enchentes em Porto Alegre. E, aliás, ainda estão com as casas debaixo d'água lá naquele bairro. Impressionante. E agora, a direção do clube e a empresa que administra, né, a OAS, que administra a arena, os dois contabilizam os estragos e tentam aí providenciar, né, a recuperação da casa tricolor. Olha ali, Samuel, mais uma vez. Parece que tem barro, né? Não é um barro. A grama foi queimada. Aquele gramado verdinho, ele não existe mais. E aí vai ser necessário uma troca de grama. Se a gente falou que a ideia do Beira-Rio, a ideia do Inter é disponibilizar o Beira-Rio ou jogar no Beira-Rio nesse prazo de aproximadamente 90 dias, certamente o prazo para a Arena do Grêmio, ele vai, por mais que não tenham dito, tá, de forma oficial, de forma pública, certamente esse prazo é ainda superior, Samuel. Destaque aqui do Correio do Povo, eu estava olhando agora o estádio, a Arena do Grêmio, né? Lembrei da loja do Grêmio que foi saqueada. Foi, né? Foi. E a Polícia Civil apreendeu em um abrigo de Cachoeirinha mercadorias que foram retiradas ali da loja do Grêmio. A gente vai falar daqui a pouco, inclusive temos imagens do ali, local lá.
A loja foi saqueada, não ficou nem um cabide, né? Levaram tudo. Levaram tudo, tá? E Samuel, amanhã também é um dia... Vamos falar então primeiro dessa história, já que levantou do correio aí, tá? Porque aquelas mercadorias, todas, gente, não sobrou nada. Aquilo tudo que foi furtado aí, na loja do Grêmio, na Arena, tudo isso foi encontrado em um abrigo em Cachoeirinha, na região metropolitana. O material foi avaliado em cerca de R$10 mil, ou seja, é só parte do material, né, Samuel? E entre os produtos apreendidos foram encontrados camisetas, bonés, roupas de bebês, além de outros objetos. Tem ali o que? Garrafinha térmica, tem manta, tem jaqueta, né? Tem touca, né? O crime aconteceu no início deste mês, em meio às enchentes que atingiram o estado. Os responsáveis foram detidos e levados à delegacia. Olha a quantidade de coisa, Samuel. Quanta coisa, estava num abrigo em Cachoeirinha. Ali tem cuia, tem copo. Olha a quantidade, tem toalha, tem bandeira. Levaram, certamente. Ah, Samuel, aquela loja lá é gigante, né? É gigante. Imagina o que tem de coisa lá dentro. Que tinha, né? E que vai ter que ser tudo agora recolocado. O Samuel, dentro de campo, tá? Também são dias importantes para o Grêmio, porque amanhã o Grêmio enfrenta o The Strongest pela Copa Libertadores da América. O jogo é decisivo, por mais que ainda não seja eliminatório, para o Grêmio tem esse caráter. O The Strongest já está classificado, o da Bolívia, tá? Que joga na altitude. Ele já tem 10 pontos. Não se tem a confirmação se vai ser o primeiro ou o segundo colocado do grupo. O Grêmio joga às 7 horas da noite, quarta-feira, no estádio Couto Pereira, lá em Curitiba. Expulso na vitória sobre o Estudiantes, no último jogo, o Vila Sante é desfalque. Jeromel, Mike, Pavon e André Henrique, todos lesionados, também estão fora. Aliás, alguns deles já estão a caminho de Curitiba, porque lá o Grêmio vai ficar por umas 2 semanas e lá eles vão poder seguir a recuperação. Vamos acompanhar o que disse o meio-campista PP sobre a expectativa para os próximos jogos. A gente sabe a situação que o Estado está passando, a situação que o Rio Grande do Sul está passando, a situação ainda não estabilizou. E a gente vai voltar agora ao futebol. A gente tem consciência disso. A gente, durante esse período que a gente ficou parado, outros clubes não pararam. A gente continuou esperando o que ia acontecer e, de fato, como o professor Renato falou, a direção falou, acho que todo mundo já sabe que a gente, de fato, já foi prejudicado, mas eu acho que a gente precisa agora correr atrás do que ficou para trás, não se lamentar mais, porque agora tem jogos importantes pela frente. Ô Samuel, o Grêmio joga amanhã, o Grêmio joga sábado, as 2 em Curitiba, o Grêmio joga terça no Chile e joga sábado de novo em Curitiba pela Libertadores. Tá? De 4 jogos, 3 são em Curitiba e 3 são válidos pela Copa Libertadores da América. Última vez que o Grêmio entrou em campo? Foi na terça-feira, se o Inter jogou 29, 30 de abril. 30 de abril? Operário, né? Isso. É dia 30 que tá aí? 30 de abril. 0x0 Copa do Brasil. 0x0. Operário e Grêmio. O Grêmio chegou a conseguir, né? O Grêmio conseguiu entrar em campo pela primeira rodada, pelo jogo de ida da Copa do Brasil. Foi fora, né? Não conseguiram. Foi no Paraná. E Samuel, para minha surpresa, tá? Eu não duvido de nada da capacidade do torcedor do Grêmio, mas é um jogo em Curitiba. 32 mil colocados à venda, ingressos. Sabe quantos foram vendidos? 30. Mais de 20. Samuel, é muito. Para o Grêmio jogar, sei lá, 10, 11, 12 horas para quem está aqui de Porto Alegre. É claro que tem muita torcida de Santa Catarina, tem muita torcida do Paraná. Muito gremista, muito gaúcho. O Grêmio vai jogar em casa, tá? E esse tipo de torcida que vai até lá amanhã é aquele tipo de torcida que vai para torcer. Não é aquele tipo de torcida que vai para acompanhar o jogo, por exemplo, se fosse com o Soares o ano passado. Sim. Onde o Grêmio jogava com o Soares no ano passado, o Grêmio arrastava uma multidão. Queriam ver o Soares jogar. Todo mundo queria ver o Soares. Era fácil. Agora é diferente, Samuel. Quem vai para esse jogo de amanhã vai para torcer. O Grêmio vai jogar em casa, lá em Curitiba, no estádio do Paraná. Outra situação importante, Samuel, que nós temos que falar, tá? Foi ontem isso, só que foi ontem depois aqui do balanço. Teve um conselho técnico, tá? É a palavra, a expressão correta. Exatamente, foi esse aí, ó. A CBF se reuniu com os representantes dos clubes da primeira divisão para discutir o calendário do futebol brasileiro após as enchentes aqui no Rio Grande do Sul. Tá? O congelamento ou a possibilidade de não haver rebaixamento, ela não foi debatida no encontro, possibilidade que chegou a ser levantada pelo Renato, lá no Rio de Janeiro, que ele é o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. Grêmio, Inter e Juventude vão ter que fazer uma campanha dentro das suas limitações, né, ou de evitar rebaixamento, ou de Copa Sul-Americana, ou de Campeonato Brasileiro.
E como a entidade defendia, a competição vai terminar no dia 8 de dezembro. Isso não mudou em nada. O calendário continua mantido. Dessa forma, o calendário do ano que vem, ele também não vai ter impactos. Agora, o que Grêmio, Inter e Juventude, primeiro, principalmente Grêmio e Inter querem, tá? O quê? Que os mandos de jogos, tá, do primeiro turno das equipes gaúchas, se o adversário concordar, sejam invertidos. Grêmio contra Atlético Mineiro, lá em Minas, ou aqui em Porto Alegre. Atlético, pô, fazer o jogo na tua casa vamos primeiro. jogar em Minas, nós já estamos mal aqui, precisando viajar toda hora, não temos casa, topa? Isso pode acontecer, Felipe? Isso pode, isso a CBF autorizou, só que os clubes todos têm que considerar. Sim. Inter e Bahia. Bahia, dá uma força pra nós aí, Bahia, né? E não é uma garantia de que o segundo jogo vai ser, por exemplo, na Arena, né? Não tem, mas nem no Beira-Rio. Mas né? é isso que Grêmio e Inter estão querendo, tá? Justamente levantando essa possibilidade. Outra situação debatida e levantada pelo presidente Alberto Guerra do Grêmio. Grêmio e Flamengo, um jogo no Maracanã e um jogo em Porto Alegre. Não, Grêmio e Flamengo com 2 jogos em São Paulo, com jogos em Belo Horizonte, para que esteja mantido ou para que tenha um equilíbrio técnico. Inter e Cruzeiro, ao invés de ser um jogo aqui, um jogo em BH, não, 2 jogos no Paraná, ou um em Santa Catarina, um em São Paulo. Os 2 fora de casa. Os 2 fora de casa, para ter um equilíbrio técnico. E Samuel, tão importante quanto isso tudo é que agora, nesse mês de junho, nós já temos a realização de um clássico Grenal, que foi empurrado para o fim do mês, porque o calendário foi empurrado. Está marcado para o dia 23, no fim de semana do dia 23, na casa do Grêmio. Tem alguma chance? Não. Tem alguma chance de ser no Beira-Rio? Não. E inverter o tal do mando de campo? Onde vai ser? Provavelmente no Maracanã. Já tem uma empresa interessada, quer levar esse jogo para o Rio de Janeiro, o Grêmio já abriu negociações, vai conversar com o Internacional também para que o Inter concorde. E que no caso de no segundo turno o Inter tenha a possibilidade de receber o Clássico no Beira-Rio, que isso não aconteça e que o Inter também mande essa partida em um jogo, em um campo neutro. São Paulo, Paraná, Santa Catarina. Um Grenal pelo Brasil interessante, hein? Um Grenal pelo Brasil. Legal. Essa é a possibilidade que se aproxima neste momento, com o primeiro clássico a ser confirmado para o estádio Maracanã, no Rio de Janeiro. Vamos acompanhar então as notícias. Certamente. Até logo. Boa tarde a todos.